Fala aí, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje poderia até fazer live, né? Mas eu decidi, tava gravando um vídeo aqui agora e eu decidi abrir o microfone e falar as coisas que estão na minha cabeça, mas no freestyle. Servidos? Ó a cor desse café, cara, fantástico. Ontem eu tava vendo um vídeo do camarada que vem sendo minha inspiração. Ele é bem mais novo que eu, mas, porém, é um cara muito inteligente, muito esperto. A comunicação dele é muito boa. A gente entende, se envolve e sai melhor do que quando começou a ver o vídeo. E ele falava a respeito de um livro de um alemão. O nome do livro, se eu não me engano, é Guia dos Perplexos, ou Guia para os Perplexos. Inclusive, eu quero comprar. E um trecho que me chamou muita atenção foi o que ele falou. Na verdade, deixa eu dar um contexto geral desse livro, né? Esse camarada fez esse livro como se fosse questionando os mapas. Primeiro ele questionou os mapas porque ele estava numa cidade, mas o mapa que ele se guiava, isso faz tempo, né? Então, ou seja, não tinha a internet. E que não tinha nesse mapa os pontos que ele queria visitar, como museus, igrejas. E ele começou a fazer um paralelo entre esse mapa e a faculdade, a universidade, que era um grande mapa, mas que não, a faculdade em si, não tinha os pontos que realmente necessitavam depois da conclusão da faculdade. E aí ele fala o que me chamou a atenção, né? Voltando. O que me chamou a atenção nessa reflexão e no texto, ele fala sobre a felicidade e que a gente precisa ser mais humano para ser mais feliz. E aí vem de encontro justamente aquilo que eu venho falando, pregando, defendendo, que a gente perdeu a naturalidade do ser humano, de ser humano. Vou repetir isso sempre porque é muito importante. A gente não pisa mais no chão descalço, a gente não toma mais sol se não for de protetor solar. A gente tem medo do sol, pelo amor de Deus. A gente não tem conversas profundas. A gente está sempre conversando com o celular na mão, fazendo outras coisas. Eu estou conversando e pensando na conta que vai vencer. Eu não estou prestando atenção naquilo que a pessoa está falando para mim. A gente deixou de admirar a natureza. Na verdade, a gente depreda a natureza. A gente acaba com a natureza. A natureza e a nossa natureza de ser humano. E aí isso me trouxe algumas reflexões e eu quero até começar a estudar o que é ser humano. O que é o mais natural do ser humano? Qual é o último grau de ser humano que a gente pode ser? Qual é a última evolução do ser humano que a gente pode chegar? Porque, veja, independente da sua fé, da sua crença, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Só que por conta do pecado, a gente se distancia dessa semelhança, dessa imagem. À medida que a gente volta a querer ser mais humano possível, ser mais ser humano possível, a gente passa a se aproximar de Deus. Aí ele faz uma comparação também, que aquilo que traz mais felicidade não se compra. Não tem dinheiro no mundo que se compre. E quanto mais alto, e aí eu vou trazer para mim, tá? Quanto mais divino, mais feliz nós somos. E é toda essa viagem, vamos dizer assim, que eu quero passar a estudar e que desde ontem eu venho pensando e conversei com alguns amigos. E algumas conclusões, não sei se vão ser, né? O que é o ser humano?
O que eu preciso fazer para ser mais humano? A partir desse momento, eu não posso deixar de vincular o que era natural antes da internet, o que é natural hoje, que na verdade não é o natural de antes, como ser humano, como ser humano, como evoluir como ser humano, se eu estou preso à modernidade, se eu estou preso à correria, a tá correndo atrás do rabo, se eu estou preso em produtividade, eu tenho que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso não é ser humano. Não é ser humano. E acho e tendo a ter certeza, para mim, tá? Esse é um pensamento meu. Espero que você concorde. E se não concordar, deixa nos comentários aí aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Porque vem de encontro tudo que eu venho pensando em relação ao estilo de vida slow life. Desacelerar, calma, respira, não pira, desacelera, tira o excesso, fica com o que é essencial. Seja inteligente nas suas escolhas para te sobrar tempo, energia, foco para aquilo que realmente é importante para você, que é você. Então, aí a gente chega a algumas conclusões, que ser humano é ser natural. Talvez o que é natural para mim não é natural para você. E eu quero chegar a essa conclusão de que a gente não precisa desacelerar morando numa fazenda, morando em cima da montanha. A gente tem como, sim, fazer escolhas intencionais, conscientes, assertivas, vivendo no meio do caos. Basta a gente saber escolher. Eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. E é até contraintuitivo, porque se eu faço uma coisa por vez, eu faço mais rápido e faço melhor. Ou seja, a tendência de que eu seja mais produtivo é muito maior. E agindo assim, eu não estrago a minha saúde física e mental. O meu cérebro não vai trabalhar, não vai dividir o foco. Entende? Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou seguindo para não me perder e não devagar demais. E talvez algumas das únicas certezas que eu tenha é que quanto mais simples eu for, mais natural eu serei, mais ser humano eu serei. Hoje, sou católico, tá? E aí todos os dias eu faço uma oração em cima do evangelho do dia que a Igreja Católica fornece pra gente. E hoje, Jesus sempre ensinou por parábolas. E aí os discípulos perguntam o porquê das parábolas. E ele fala que, primeiro, quem se acha muito esperto não vai entender as parábolas, que eram os mestres da lei, os anciãos da época. Quem se acha muito inteligente não vai entender a simplicidade da mensagem que tem numa parábola. Ou seja, Jesus foi o mais simples de todos. Por que a gente quer complicar? Por que a gente não simplifica? Sabe uma coisa? Na verdade, a vida é muito simples. A gente que complica pode não ser fácil. Entenda a diferença. Mas é simples. E a gente consegue complicar. E aí, como eu já falei, a tecnologia, infelizmente, quando a gente não sabe lidar com ela, e isso veio tão de repente que ninguém sabe lidar com a tecnologia de maneira saudável. Aliando o que era natural daquilo que não é mais natural no dia de hoje, que é a tecnologia.
Mas tem alguém ligando, deve ficar esse barulho aí, depois eu vejo quem foi. Se estiver tremendo a imagem aí, ó. E aí, como fazer para a quantidade de informação não nos sobrecarregar? Para a gente não querer saber tudo ao mesmo tempo. Para a gente não querer ter todas as informações ao mesmo tempo. Como fazer? O que fazer? A gente, como eu já falei, a gente precisa escolher uma coisa de cada vez. Hoje eu não vejo mais política, porque na época das eleições me fez muito mal. Muito mal mesmo, porque eu tenho algumas convicções, se estão certas ou erradas, não sei, mas para mim são as certas. E ao ver que pessoas inteligentes têm uma visão totalmente diferente, isso me faz mal, me fez mal. Não porque eu queria que aquela pessoa tivesse outra visão, mas por ver que para mim é muito claro e aquela pessoa não enxergava, mesmo eu achando ela muito inteligente. Que não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. E para não ter mais problemas, eu parei de ver. Eu não vejo fofoca. Não que eu seja melhor, tá? Mas é uma proteção para mim. Eu me protejo para não ficar mal, para não me sobrecarregar de informações. E aí, algumas perguntas. O que tem realmente valor? O que de valor realmente o dinheiro pode comprar ou pode não comprar? Eu já falei isso num vídeo, vou deixar até aqui, tá? Eu falo como esse estilo de vida, como o minimalismo ajuda a você ter mais dinheiro. E sim, o dinheiro é importante. Ele não é o fim, mas é o meio que nos dá conforto. E conforto nos dá tranquilidade, nos dá paz de saber que eu tenho um dinheiro guardado ali e que se acontecer alguma coisa, eu vou estar coberto, eu vou estar tranquilo. O dinheiro me permite fazer uma viagem que eu vou guardar na memória por muito tempo, que eu vou ter mais momentos felizes com aqueles que eu amo. E aí, a materialização da sociedade, aquilo que o consumismo nos trouxe, nos faz muito mal. E poucas são as pessoas que sabem se livrar disso, que sabem comprar exatamente o que necessita, da melhor qualidade para durar muito mais. E no final das contas, você vai acabar economizando. E aí o real valor das coisas está no intangível, naquilo que a gente não consegue comprar. Naquilo que sequer a gente consegue tocar, que são as relações, o tempo de qualidade, as experiências, como eu falei, da viagem. E aí, percebe que quando a gente foge da nossa natureza, a gente está desrespeitando aquilo que a gente nasceu para ser. Ao nos afastar do ser humano, a gente está parecido mais com máquinas que só querem resolver, produzir. Para quê? Tudo tem limite. Até ficar doente. A gente está vivendo uma epidemia silenciosa, que é a ansiedade. Me diz aí, se você não conhece ninguém. Eu não conheço ninguém que precisa tomar remédio para dormir, que está no automático, que vive acelerado. Eu não conheço ninguém que não conheça ninguém. E são várias pessoas próximas, distantes, aqueles que eu já ouvi falar. Talvez nunca teve tantas sessões de terapia como há hoje, que não é ruim, tá? Há algum tempo, quando eu era jovem, bem jovem, terapia era coisa de doido. Hoje, para mim, doido é quem não faz. A gente sempre tem um trauma para curar, para tratar. E aí eu quero te deixar uma pergunta. Não sei se eu te deixei mais confuso do que no começo, mas
O que estamos fazendo com a nossa vida? O que de qualidade a gente está dando para a nossa vida? A gente está preso no passado e preocupado com o futuro. A gente desaprendeu a viver no momento presente, estar presente no presente. A gente não sabe mais desacelerar, viver com calma, com tranquilidade. A gente não sabe dizer não mais, a gente diz sim para tudo, aceita tudo. E daqui a pouco, quando a gente vê, a gente não tem tempo pra gente. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu tenho 2 e-books, tá? Um sobre o método mais leve, o método para simplificar a vida, e outro slow life, que eu falo sobre o estilo de vida slow life. Como adotar, o que fazer, quais são os benefícios, tá? E tenho também um grupo motivacional no WhatsApp, que só cobrei mesmo para dar comprometimento a quem adquirir, que é tão baratinho, onde eu deixo todos os dias pensamentos, reflexões, dicas motivacionais, e é realmente uma comunidade de apoio mútuo. Beleza? Vou deixar aqui também, o último vídeo, onde eu falo sobre 10 maneiras práticas para adotar o estilo de vida slow life.